nós temos dois sinais que comprovam a manifestação do anticristo, da besta e a sua revelação, que segundo os trechos de 2 Tessalonicenses é a apostasia, que ele não se manifestaria antes dela, e segundo outro sinal é o seu governo. Comece por onde, irmãos? Pela apostasia ou pelo governo? Eu não sei qual mais sujo, então eu fico meio perdido, eu não sei por onde vou, mas nós vamos entrar na apostasia. Olha o tamanho, é que a gente não tem, na verdade, tanto tempo para falar de tanta sujeira, mas eu vou tentar ser breve e rápido. A apostasia é um sinal forte da manifestação do anticristo, e eu vou te explicar por quê. 1 João capítulo 2 versículo 18: filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste, vem o anticristo, e já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco, mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Nesse trecho, o apóstolo João coloca o anticristo dentro do cristianismo, dentro da igreja, o que resulta a apostasia da fé. O que resulta a apostasia da fé? É disso que nós vamos falar em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4, que de sorte ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. E João coloca um movimento anticristão, no plural, anticristos, colocando eles dentro da igreja. Então ele diz: saíram do nosso meio, mas não eram um dos nossos. E o que se consagra a apostasia da fé, que seria a base da manifestação do anticristo? Violação da fé e da conduta cristã. Fala, violação da fé, e da conduta cristã. Eu vou dizer para os irmãos aqui mais ou menos rapidamente quais as movimentações da apostasia da fé. Batismo nas águas, desmoralizado e violado, igrejas batizando pessoas nas águas do batismo para consagrá-las como cristãs, sendo que o batismo nas águas é consagração de conversão, de arrependimento, segundo a Escritura Sagrada. Eles têm batizado as pessoas divorciadas e casadas em segundo casamento, pessoas debaixo do vício, do pecado. E nós temos visto que o exercício do batismo nas águas se desfigurou e se tornou uma água benta, uma água de consagração espiritual, mas menos de pacto de conversão, de arrependimento e de testemunho de fé. Então eles dizem: se batiza nas águas porque você tem fé em Jesus, mas a palavra ensina que a fé em Jesus leva às águas do batismo, mas que a consciência dela é você deixar de ser o que você é e se tornar ser em Jesus Cristo nova criatura. Não é água benta, não é água de ebô, não é água de consagração espiritual, mas segundo o apóstolo Pedro, é a consciência daquilo que nós devemos ser em Jesus Cristo. Não é água de despojamento da imundícia da carne, mas consciência e uma boa indagação daquilo que nós devemos ser perante Deus e este Calvário e este Senhor. Mas um dos sinais da apostasia é a violação do batismo das águas. Igrejas influenciadas com mistificações
e espiritualismo no meio cristão. Mistificações, espiritualismo. O que é isso? São igrejas que transferiram a fé para as coisas simbólicas e materiais. Igrejas que vendem areia, azeite, galho de arruda, plá na cabeça dos irmãos, passar no chão cheio de sal grosso, levar uma cruzinha, uma rosa vermelha. Igrejas que têm enfatizado campanhas de jejum e de oração para realizações pessoais, como se isso desse vitória para alguém. Se Deus não abençoar, quem vai abençoar? Mas são igrejas que mistificaram e espiritualizaram a fé, porque a fé é consistente, é bíblica, é palavra, é ensinamento, é consciência, não é espiritualismo e nem mistificação. Não é aquela ferradura de um cavalo que você pode ver no mundo, um símbolo de sorte. É o que tem sido as igrejas nos dias de hoje. Elas transferiram a fé verdadeira de Cristo e da palavra e do ensino para espiritualizar e mistificar o culto e os objetivos deles dentro da igreja cristã. Quem tem visto isso, levanta a mão e dá glória a Deus. Superstição é o que a gente pode falar do que está na apostasia da fé. Materialismo e ambição como meta de ensinamento dentro das igrejas. Quem tem visto a igreja dos elitizados, dos ricos, do vamos prosperar, as campanhas de Neemias, de Gideão, vamos abraçar o mundo e ganhar. Mas o interessante é que só fica rico mesmo quem prega em cima do púlpito. Anda de jato, de Mercedes e de avião somente quem prega a palavra, porque o povo mesmo no banco são poucos e a maioria está na pingaíba. Igrejas que são baseadas em enriquecimento, que prega ostentação, que ensina a ambição, que, como diz o apóstolo Paulo, foi o maior motivo de muitos. Justiça bloqueia bens dos líderes dessa igreja. Promotor diz que membros da Renascer fogem o roubo para ampliar doações. TRT São Paulo condena a igreja Renascer a utilizar cheque de empregada. Se quiser dar risada, você pode dar, não tem problema. PFL expulsa bispo deputado João Batista, aquele da cueca cheia de dólar. É o próprio. Evangélicos influenciados na lista do sanguessuga, matéria também que nós vimos ser enfatizada, que teve aí mais ou menos, deixe-me ver, 10 da Igreja Universal e 9 da Assembleia de Deus, bispos e pastores envolvidos na máfia das ambulâncias. Eles gostam da ambulância. E a igreja tem que entender que a apostasia fortalece o anticristo na terra. Enfraquece a fé, enfraquece a pregação, enfraquece o corpo para se fortalecer o império desse diabo e desse demônio na terra. Mas há poder no sangue de Jesus, que esta aqui está de pé. Matéria da Veja. O pastor é show. Com o uso da psicologia e autoajuda, surge uma nova geração de pregadores que dão espetáculo e reinventam a fé que mais cresce no Brasil. Eles querem ficar famosos, vocês estão percebendo? Os novos pastores, diz aqui a matéria, em técnicas de autoajuda, eles estão tornando o neopentecostalismo como a igreja que mais cresce nos últimos dias, nesses tempos. Você vai ficar horrorizado. Daqui.
foto deles, cantando, aparecendo, ó, bonito, né? Aí, ó, isso aqui é do Show da Fé. É o Silvio Santos de amanhã. Ele está querendo ser. Vamos ver se ele consegue. Algumas declarações da revista. Além da fé que eles estão pregando, pregam também o bom senso, somado de intervenção divina e esforço individual. O discurso atual dá mais ênfase ao pragmatismo e à proatividade do fiel do que o sobrenatural. Está aqui uma das declarações de um pastor da igreja Sara Nossa Terra, que diz assim, a plateia: então hoje nós vamos fazer uma lista de gastos que podemos cortar e planejar nossas contas para os próximos meses. É uma prova das técnicas que eles estão usando, que a revista chamou de esforço individual, bom senso e intervenção divina. Falamos aqui da metodista, do pastor que está aqui parecendo o Rambo, erguendo 2 pesos aqui. Eu acho que ele pensa que ele é o Rambo. Está erguendo 2 pesos aqui, né? Mas ele está lindo. Está lindo. Jesus trocou a cruz por 2 pesos pesados. E ele diz assim na igreja dele, como meta de ensino: meu irmão, casamento é uma conta bancária. Só saca quem deposita. Tem que dar flores e elogiar todo dia. Depois não adianta reclamar que o saldo está zerado. Foi assim que, recorrendo aos conceitos práticos do que as citações bíblicas, que esse pastor metodista se tornou uma celebridade no mundo evangélico. É um educador, não é um pregador. Que a maioria deles estão estudando psicologia e usando técnicas psíquicas para pregar em cima do púlpito, além da autoajuda e da autoestima que eles estão investindo no povo. A revista aqui relata a seguinte forma: com o discurso evangélico da moda, aquele que defende que na busca pela felicidade recorrer ao bom senso. E bom senso do que na palavra, né? Recorrer ao bom senso e ao esforço individual pode ser muito mais eficaz do que ficar aguardando a providência divina. Seu grande ensinamento é: Deus move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. Que em fatos tem uma profundidade de verdade, mas o que a revista está dizendo aqui é o seguinte: que a igreja está sendo ensinada por eles a se profissionalizarem, a se preparar, a buscar essas ferramentas da autoestima, da perfeição, da boa instrução na sociedade, e implantar melhor ênfase naquilo que você faz, naquilo que você realiza, porque isso também te ajudará a conseguir os teus objetivos com Deus. Sendo que a fé, ela não prega isso. Fé não prega autoestima. Fé não prega, a palavra de Deus não ensina autoestima e realização pessoal. Jesus prega a cruz. Jesus prega a cruz. E aquele que quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, vem e segue. Isso aqui é apostasia, porque ela desmoraliza a fé e viola os conteúdos do ensino da palavra de Deus. E eles estão tornando a igreja em comunidade e não igreja. Estão tornando a salvação prática, fácil, enquanto ela não é fácil. É para quem crê, para quem persevera e para quem é fiel à palavra. Moderno crescimento e conversão sem compromisso, metas que estão sendo usadas por igrejas como a igreja do povo, igreja que saiu de dentro do ciclo da Batista, estão sendo lideradas
por um homem do nome chamado Bill Hybels, que criou um órgão, uma associação chamada Willow Creek, que é uma implantação e um desenvolvimento de líderes capacitados para fazer a igreja crescer. Sabe qual é a filosofia deles de crescimento? O tema recorrente é tolerância, diversidade e unidade. Faz parte de quase todos os sermões dessa igreja. O processo se chama consenso. Vocês estão calados, irmão? Está com a boca aberta? Pastor, eu vou explicar. O que é o bom senso? E o consenso como tema da pregação desses líderes que eles estão desenvolvendo pela liderança desse Bill Hybels, da igreja Willow Creek. O que eles querem? Bom senso significa que os pregadores não podem confrontar ideias e nem pessoas, mas estimular elas ficarem e discutirem ideias entre elas. Essa técnica cala a boca do Espírito Santo, do ensino fundamental da salvação, e abre para as pessoas discutirem uma entre as outras o que mais elas querem e o que elas querem servir. Essa técnica de bom senso tirou a palavra de Deus do altar e substituiu por show, cantoria, balé, teatro, discursos filosóficos, poesias. E são igrejas que estão querendo crescer às custas de Deus e às custas da salvação, ou seja, da perdição da alma dessas pessoas que estão frequentando, porque elas não conhecem a palavra, elas não conhecem as escrituras, e elas estão sendo convencidas e trabalhadas nesse fundamento, tornar a igreja uma comunidade de bom senso e de consenso, onde todo mundo se sinta bem e ninguém será confrontado nas suas ideias. Olha só, é muita coisa, meus irmãos. Eles vão passar pelo Brasil, vão ter uma conferência em São Paulo, já teve, que foi no dia 29 e 30 de setembro. Belo Horizonte. Em São Paulo, os ingressos vendidos foi da Igreja Batista do Morumbi. Já bota aí na oração aí, porque essa está perdida. Belo Horizonte, dia 6 e 7 de outubro, está sendo vendidos os ingressos pela Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Salvador, Igreja Batista Sinai, 20 e 21 de outubro, vai ter um encontro do seu Bill Hybels e da associação Willow Creek. Rio de Janeiro, dia 27 e 28 de outubro, vai ter um encontro também na Barra da Tijuca. E quem está vendendo os ingressos é a Igreja Evangélica Sara Nossa Terra. Detalhe, para tu cair de boca no chão e falar misericórdia, Senhor. Sabe qual vai ser um dos preletores desse evento? O cantor da banda U2, Bono Vox, está aqui no site deles aqui. Vai ser um dos preletores dessa associação, desses encontros de líderes evangélicos no mundo todo. Eu pergunto uma coisa para a igreja aqui nessa noite: quem tem visto o tema bom senso e consenso dentro dessas igrejas por aí? Levanta a mão. Quem tem tido discernimento para enxergar da glória a Deus? Então queima o diabo aí em nome de Jesus. Queima ele, a igreja. Eles estão fazendo assim para Jesus. Não deixa ele assustado, não deixa ele escandalizado. Ele é freguês, cuida bem dele.
suquinho de laranja e suspiro para eles comerem dentro da igreja. Vai dar pipoca para as crianças, é isso que eles estão fazendo. A palavra mesmo não tem. Apostasia. Associações como a política que eu falei aqui, a igreja e a estrela vermelha. Eles disseram aqui nessa matéria de uma revista conhecida no evangélico, que é essa daqui, Eclésia, a igreja e a estrela vermelha. Lembra os irmãos que eles chamam a união política do PT de onda vermelha que invadiu as igrejas evangélicas. Olha que absurdo. A igreja sabe que o símbolo do PT é uma estrela de 5 pontas, que essa estrela é um dos maiores símbolos do satanismo. E os irmãos sabiam que a cor vermelha representa o socialismo, que prega, segundo Karl Marx, o comunismo e o ateísmo. Como que um partido desse vai parar dentro de uma igreja cristã? E agora eu vou falar para vocês o que eles falam aqui. Apoiamos Lula para presidente porque reconhecemos que várias propostas do seu programa de governo se identificam com a vocação profética da Igreja de Jesus Cristo, com a defesa da inclusão social dos oprimidos, ética nas relações, distribuição de renda, etc, etc. Assinado na ocasião por vários pastores ao apoio desse governo, e que tem por filosofia o ateísmo, que é o quê? Que prega a inexistência de Deus e prega que o homem é Deus. E que esta cor vermelha, sabe o que representa? O sangue da morte de milhares de vidas, e principalmente judeus no Holocausto, que levou Hitler, pela essa mesma ideologia, a reinar de cima de tirania. E como que ele foi parar com o apoio dos evangélicos, e como que um camarada tem coragem de identificar um plano de um governo com a palavra de Deus e a fé cristã? É a prova da apostasia. Simplificar a coisa toda, esta associação, esta ligação com a política e a igreja é a infiltração do satanismo, da imoralidade, do banalismo, que está fazendo o Espírito Santo se calar nesses dias dentro das igrejas. Por causa do que? Da ambição desses homens aqui, da ambição. Eles querem uma cadeira lá em Brasília, mas não querem falar o que convém ao Espírito Santo, não querem falar o que convém a Jesus Cristo na igreja. E eles estão tornando a igreja vendável, um valor financeiro e de voto eleitoral, mas que se tornou inútil acerca do papel da igreja de Cristo, de ser pregoeira da justiça e anunciadora da volta de Jesus. Que o Senhor repreenda a apostasia nesta igreja, que o Senhor repreenda a apostasia neste lugar, que o sangue de Jesus lave a nossa alma e a nossa vida, que o Senhor faça a obra nesta igreja da maneira como Ele quer. Aí, Serra faz comício, Erundina e Marta visitam evangélicos. E nesse dia, Marta Suplicy tomou Santa Ceia na igreja Renascer em Cristo. Tomou lá. Deve ter saído embriagada. Tá aí, ó. O que eles estão fazendo lá? Estão representando o quê? O que eles são? Amados, eu quero deixar claro que eu não sou nada contra a política. Pelo contrário, sou neutro, que nada me interessa aqui nessa terra. Eles querem fazer política? Façam lá. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. E que consenso tem as trevas com a luz, e Cristo com Belial? E que consenso tem, irmão, o cálice do Senhor com o cálice dos demônios? E qual deles você quer beber? Porque os dois não dá. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Diário do Comércio, 21 de julho de 2006. Formado por 26 milhões de pessoas, junto ao IBGE.
A população brasileira cristã já é o equivalente a 15% no Brasil. E aqui, segundo a matéria, ele já tem grande parte na autonomia das eleições, inclusive a presidente que vai sair agora. E aqui, meus irmãos, as matérias, eu creio que vai ali, anexado a esse DVD, estão aqui as igrejas que estão apoiando partidos políticos, um número delas de frequentadores e membros. E o que dá para deixar claro é o seguinte, que a igreja evangélica está se tornando, e está se tornando mesmo, um papel importante na sociedade, menos para Cristo, menos para Jesus. Apostasia da fé, Billy Graham. Quem já ouviu falar nesse homem? Quem já ouviu falar? Referência evangélica no mundo todo. Pregadores que falam de boca cheia dele, mas apóstata. Matéria colocada no The Christian News, dia 20/10/1997. Billy Graham acredita que pessoas poderão ser salvas sem conhecer Jesus Cristo, pelas obras. Que será que ele tomou Aqui vemos nessa foto o pastor evangelista Billy Graham, o maçom, mostrando a sua roupa maçônica para o Papa João Paulo II, também maçom, que é a besta que vai subir do abismo, que vai levantar do caixão. Ambos trabalham para ecumenismo, para trazer todas as práticas pagãs para uma religião só. Pong Yong-Shu, quem já ouviu falar? 1 milhão de membros. Ele que desenvolveu a meta de célula e escreveu o livro de 4ª dimensão. Está convidando padres para pegar dentro da sua igreja. E sabe o que ele fala no seu livro 4ª dimensão? Foi por meio do poder da imaginação que Deus criou o mundo, e por ser espiritual da 4ª dimensão, tal como Deus o homem, seja ele ocultista ou cristão, também pode criar o seu próprio mundo pelo poder da sua imaginação. Já vi gente falar do Pong Yong-Shu. Mas a Bíblia fala, irmãos, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E aquele que está limpo, limpe-se mais. E aquele que está sujo, suje-se mais. Porque a situação é esta, mundial. A apostasia está aí. Billy Graham assina um tratado de ecumenismo e de paz religiosa com o Papa. 23, em 1971, está aqui. Graham finalmente proferiu a frase que revelou que é um falso líder cristão e que nós, fundamentalistas, temíamos que fosse. Verdadeiramente estamos no fim, está dizendo aqui a matéria. Em 1978, a revista McCaus informa a nova compreensão do Dr. Graham sobre o caminho da salvação. E ele ensina um tratado de ecumenismo, focaliza aí, por favor, com o Papa João Paulo II da Igreja Católica Apostólica Romana. Símbolo satânico dentro da Igreja Batista Independente lá nos Estados Unidos. É colocado uma estrela de 5 pontas num cartão natalino que eles mandam para os fiéis, em formato de um bode. Um dos maiores símbolos do satanismo apareceu no cartão postal da Igreja Batista Independente lá nos Estados Unidos. Bispo Adriel Maia, vou falar dessa pessoa daqui a pouco, mas enfatizar os irmãos. Igreja Metodista, que criou uma sigla dentro do cristianismo, CONIC, que é um órgão que emprega e ensina o ecumenismo nas igrejas evangélicas. Está vendo a cara dele aí, meus irmãos? Quando o pastor Daniel pregava na rádio, a Igreja Metodista ligou
dizendo que estava expulsando eles, mas toda a igreja metodista está influenciada nisso que você está ouvindo aqui hoje. Pode dar glória a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode dar glória a Deus em nome de Jesus. Associações como a maçonaria dentro da igreja evangélica. Por que a maçonaria está infiltrada dentro da igreja evangélica? Por quê? Diária do Comércio. A maçonaria faz parte de toda a política brasileira. Ela que arquitetou Brasília no tempo de Juscelino. E hoje a maçonaria faz parte de mais ou menos 56 deputados, 8 senadores, ao que não sabe se existem outros ocultos, dizem eles aqui, e 2 candidatos à presidência da Câmara, e eles falam aqui, os deputados tal, que eu não quero falar aqui. Junto aos maçons, militam em favor de um projeto de poder. A força dessa instituição milenar, que em sua lista expoentes traz Mozart, Voltaire, entre outros, foi responsável por colocar no poder pelo menos de 13 presidentes da República no Brasil. O último teria sido Jânio Quadros. Inúmeros vice-presidentes e presidentes da Câmara poderá determinar um desfecho das quais um governo, no caso do próprio presidente Lula, que diante da ameaça entrou pessoalmente na articulação da candidatura do fulano tal, que eu não vou falar aqui também. Então, ou seja, a maçonaria, ela emprega presidentes, elege presidentes na história brasileira há anos. Ela arquitetou Brasília, ela tem um prédio lá em Brasília enorme, nas ruas ali da República. Eu pergunto uma coisa para o irmão: esses pastores que estão na política, eles servem a quem? De que lado que eles estão? A maçonaria, que é uma face oculta do satanismo, segundo aqueles que a fundaram. Eles servem a quem lá? Ao propósito de José, Gideão, do arcanjo de Miguel, é o diabo que eles servem. E está aí a apostasia de uma igreja que se vendeu, se ridicularizou, de que se colocou ao prestígio humano, que quer destaque, holofote, fama, credibilidade pessoal, mas deixou a cruz e o propósito da palavra. Mas há poder no sangue de Jesus, que esta aqui não vai se vender, não. Dá glória a Deus, igreja. La prambora cambarasto prévia asterega a malaquiora. Nós vimos aqui a apostasia como um dos sinais principais, um dos principais sinais do anticristo e da sua manifestação, segundo os textos de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Igrejas envolvidas na corrupção, na lama, na sujeira, na modernização, violando a conduta. João, ele diz acerca também de ramificações, que eu não vou ter tempo para falar aqui, ramificações que saíram de dentro do cristianismo: Testemunha de Jeová, Adventistas do sétimo dia, Mormons. Se cumpre aquilo que João viu, que já muitos anticristos têm surgido no mundo, saíram do nosso meio, mas não eram um dos nossos. E a Bíblia relata de um espírito do anticristo dentro da igreja, que negaria até que Jesus veio em carne. E a maioria dos testemunhas de Jeová, Adventistas do sétimo dia, Mormons, eles negam a divindade de Cristo e rejeitam a mensagem da cruz do Calvário, e baseiam a sua fé no Deus Jeová e no reino celestial, e somente quem é da seita deles vai morar no céu. Então ouça uma coisa que eu vou dizer para os irmãos aqui nesta noite: se cumpre também aquilo que João viu, que do nosso meio saíram também, além da apostasia, daqueles que se venderam ao diabo pelos seus propósitos e os seus objetivos carnais, ramificações também
que até negariam que Jesus veio em carne, o seu testemunho e a sua divindade. O anticristo dentro da igreja.